Estudos mostram que o ato de brincar em crianças está associado a boa condição de saúde e desenvolvimento cognitivo. Mas em animais? Qual a importância dos comportamentos que são interpretados como brincadeiras, como quando observamos animais correndo, pulando e interagindo com outro animal ou algum objeto? A definição de brincadeira para nós humanos é o ato de divertir-se e entreter-se com algo ou alguma atividade. Para o mundo animal, a brincadeira pode ser caracterizada como o desempenho de ações imprevisíveis que podem ser realizadas em outros contextos, mas que apresentam intensidade variável ou reduzida, por exemplo, morder, mas não com a finalidade de ferir ou matar. De alguma forma, dois animais concordam que pode ser divertido lutar sem ferir um ao outro, mas como explicamos estes comportamentos? Embora o comportamento de brincar seja de difícil definição, muitos pesquisadores concordam que é um comportamento que podemos observar. Cada espécie apresenta um comportamento motor característico ao brincar, e esse comportamento é mais exacerbado nos representantes mais jovens. A evolução desse comportamento inclui os vertebrados, porém é mais comum em mamíferos. Evolutivamente, é mais fácil entender os fatores que levaram à seleção natural de comportamentos estereotipados e respostas estressoras quando diante de um predador. Porém, a compreensão do fator responsável se torna mais difícil quando nos referimos a comportamentos que promovem o bem-estar. Múltiplas são as razões que podem levar os animais ao comportamento de brincar. Cientistas acreditam que animais brincam pois isso de alguma forma é divertido para eles. O motivo pelo qual o comportamento de brincar é mais observado nos animais mais jovens se deve ao fato de que os adultos muitas vezes são os responsáveis por prover alimento e proteção aos jovens, deixando-os livres e despreocupados para que possam se entreter. Embora o comportamento de brincar seja considerado não funcional, alguns cientistas acreditam que a brincadeira em jovens animais é uma forma de desenvolver habilidades de sobrevivência, interação social, adaptação a situações inesperadas, comportamentos predatórios e antipredatórios, assim como habilidades físicas e motoras de caça e luta. Além disso, a brincadeira pode ser compreendida como uma forma de avaliar as condições ambientais em que o animal está inserido. De fato, os animais só brincam se estiverem saudáveis, bem alimentados e não sujeitos a ameaças, sofrimento ou situações estressantes. Burhart propôs 5 características para identificar a brincadeira em animais, o que contribui com o estudo deste comportamento em mamíferos. 1. A brincadeira não é totalmente funcional e pode não ajudar na sobrevivência ou reprodução. 2. É espontânea, voluntária, prazerosa e não possui propósito pré-determinado. 3. O padrão motor observado na brincadeira é estruturalmente, morfologicamente e temporalmente diferente do comportamento semelhante no adulto. 4. A brincadeira é repetitiva, mas não é considerada estereotipada. 5. O comportamento de brincar é iniciado em contextos livres de estresse. De acordo com essas características, podemos dividir a brincadeira em 3 tipos. Brincadeira social. A brincadeira social envolve a interação entre 2 ou mais animais. Brincadeira locomotora. Geralmente a brincadeira solitária é locomotora, onde o animal explora o espaço correndo, pulando de forma aleatória. Brincadeira com objetos. É a brincadeira solitária ou social que envolve um objeto, podendo ser um brinquedo como uma bola ou uma pedra ou um graveto. Substratos neuroanatômicos da brincadeira. Devido à complexidade sensorial e motora de identificação dos substratos neuroanatômicos da brincadeira, a compreensão de como ela é mapeada nas redes neuronais ainda é um desafio. Ferramentas moleculares aliadas aos métodos tradicionais de lesão cerebral, mapeamento metabólico e observações comportamentais podem auxiliar no entendimento da circuitaria envolvida. De acordo com o conceito de Triune Brain de Paul MacLean, os circuitos neurais que orientam o comportamento de brincar em mamíferos provavelmente se localizam em estruturas límbicas mais antigas. Em estudos com hamsters, os quais houve a remoção completa do neocórtex, foi observado que o comportamento de brincar não foi afetado. Porém, caso os danos fossem estendidos às estruturas límbicas, os animais não brincavam. De forma geral, animais com o neocórtex retirado ainda apresentavam o comportamento de brincar, porém com algumas diferenças entre os sujeitos, mostrando uma pequena interferência do córtex na modulação da brincadeira. Por exemplo, ratos com danos no córtex orbitofrontal não conseguem modular sua brincadeira de acordo com o status do seu parceiro,
enquanto ratos com danos no córtex pré-frontal medial utilizam de táticas menos complexas de brincadeiras. Embora ainda não exista um circuito neural claro da brincadeira, sabe-se que envolve estruturas subcorticais. Brincadeiras como perseguir e lutar recrutam o sistema somatosensorial, pois danos discretos em áreas subcorticais envolvendo o processamento desses estímulos, como a área parafascicular do tálamo, resultam em um comprometimento seletivo da brincadeira, sem comprometer o complexo sensório-motor. A área parafascicular e os núcleos interlaminares do tálamo são um possível centro executivo da brincadeira em mamíferos, que recebe a entrada somatosensorial diretamente da medula espinal e envia projeções excitatórias para áreas como córtex pré-frontal e estriado. Evidências recentes sugerem que a entrada de projeções advindas da área parafascicular do tálamo no estriado dorsal facilita a flexibilidade do comportamento de brincadeira. A amígdala também é um possível componente desse sistema, pois na análise de um grupo de primatas, houve relação entre a abundância de brincadeiras sociais e um tamanho maior dessa estrutura, assim como uma relação similar com o tamanho do estriado. Em ratos neonatos, quando feitas lesões grandes para reduzir o tamanho da amígdala, observou-se redução das brincadeiras em testes feitos uma semana após a intervenção. Outros comportamentos sociais não foram afetados com a lesão. Os padrões comportamentais observados na brincadeira em jovens se associam àqueles comportamentos que serão observados na vida adulta, como, por exemplo, de reprodução, defesa ou comportamento agressivo. Então faz sentido pensarmos que o comportamento de brincar pode ser recrutado pela mesma circuitaria executiva desses padrões de comportamento. A substância cinzenta periaquedutal, por exemplo, tem relação com a brincadeira e também é o destino da atividade do circuito hipotalâmico medial de resposta defensiva ao medo. Substratos neuroquímicos da brincadeira. Em relação aos neurotransmissores envolvidos na brincadeira, vários são considerados fortes candidatos na modulação deste comportamento. Opioides endógenos relacionados ao afeto social positivo são liberados em diversas áreas cerebrais durante a brincadeira. Estudos mostram que baixas doses de agonistas opioides podem aumentar o comportamento de brincar em ratos jovens, e a administração de antagonistas diminui o comportamento. Essa relação talvez se deva ao fato da atividade opioide aumentar a sustentação positiva da motivação da brincadeira, e dessa forma, altas doses de opioides têm a capacidade de reduzir o comportamento devido à sensação de satisfação suficiente de brincar. A atividade de canabinoides endógenos também parece exercer papel importante na intensificação do comportamento de brincar. Estudos farmacológicos mostraram que psicoestimulantes como a anfetamina e o metilfenidato são extremamente eficientes em diminuir o comportamento de brincar, o que sugere que as monoaminas podem ser importantes em modular este comportamento. O aumento da atividade noradrenérgica em receptores alfa-2 pós-sinápticos é incompatível com o brincar, enquanto o aumento do comportamento brincalhão causado pelo efeito antagonista noradrenérgico alfa-2 ocorre devido ao bloqueio de receptores pós-sinápticos. A serotonina é um neurotransmissor que está envolvido em praticamente todos os processos comportamentais, e dessa forma acredita-se que também está relacionado com a brincadeira. A diminuição da brincadeira foi observada em ratos nocaute de transportadores serotoninérgicos. Dada a quantidade positiva de prazer ao brincar, existem muitas razões para supor que o sistema dopaminérgico tem papel fundamental na motivação e recompensa do comportamento. Antagonistas dopaminérgicos são capazes de reduzir a brincadeira, porém não se obtém aumento consistente nesse comportamento com a administração de agonistas. Pesquisas em ratos sugerem que a brincadeira está associada com o aumento de liberação de dopamina e que um ótimo funcionamento desse sistema é necessário para que o comportamento ocorra. Embora comportamentos interpretados como brincadeiras existam em outros animais, no geral a brincadeira é um comportamento observado majoritariamente em mamíferos e está incorporado ao sistema nervoso como uma experiência de processos sociais que permitem aos jovens aprender nuances de suas espécies. Além de aprender comportamentos, a brincadeira é vista como uma forma de adultos fornecerem feedback sobre suas relações sociais aos seus descendentes. As simulações de luta certamente têm a capacidade de aprimorar as habilidades e permitir aos animais a integração social como um ser dominante ou submisso. A neurociência do comportamento de brincar merece perspectivas complementares que considerem a relação de prazer e os mecanismos emocionais que atuam na observação deste fenômeno.